Amém? Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Amém. Você pode sentar? Aqui nós vemos uma sequência que fala, primeiro, o Espírito do Senhor tem que estar sobre mim. Sabemos que essa é uma profecia sobre Jesus, mas ele disse: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, me ungiu para pregar boas novas aos mansos, isso é constante, né? Mas enviou-me também a restaurar os contritos de coração. Esses contritos de coração subentende os que conhecem a lei de Deus, por isso possuem um coração contrito, porque a Escritura não trata de quem não conheça a lei de Deus como contrito de coração. Essa é uma expressão para os santos, aqueles que estão aguardando a manifestação do Senhor. A proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos. Cativos e presos, o sentido aí é amplíssimo. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor dá um livro de história. E o dia da vingança do nosso Deus. O dia da vingança do nosso Deus, ele compreende, nós sabemos que Israel tipifica a igreja. Então, o dia da vingança do nosso Deus, ele compreende dois estágios. Tanto o estágio que diz respeito à nação de Israel, quanto o que diz respeito à igreja. Existem dois contextos de vingança. E existe uma vingança também, não só no cenário Israel e o cenário igreja, mas ao mesmo tempo uma vingança a nível de cobrar do seu próprio povo as negligências. Por exemplo, Israel vai ser erguido e vai reinar com Cristo no milênio? Sim. Mas é todo Israel? Não. A Bíblia diz que o remanescente é que será salvo. Aqueles que forem irredutíveis, aqueles que permanecerem dentro de um propósito de Deus. Deus não salva ninguém que esteja fora do seu propósito. Quem está fora do seu propósito está fora do seu reino. Isso é algo muito sério, mas nós temos examinado isso bastante. Então, o judeu não será salvo por ser judeu, embora ele pense que será. Mas brevemente eu vou estar tirando essa tarja negra da memória dos judeus. Breve nós estaremos fazendo trabalhos direcionados especificamente aos judeus, não só escritos, como vídeo e tudo que é tipo de trabalho para lançarmos dentro das comunidades judaicas, distribuirmos em portas de sinagogas judaicas e etc, etc, etc. Porque da restauração não escapa nada. Amém? E Israel, tem mais. Israel depende de nós. Nós vamos ter que jogar Israel contra a parede para que eles possam, quando chegar a hora de clamarem, clamar pelo que é certo. Porque quem clama errado, o certo não se manifesta. Então Israel terá que saber a quem clamar. Eles vão clamar, quando estiverem apertados na guerra do Armagedon, e não vai ter resposta. Mas quando eles clamaram Yoshua, Hamashiach, né? Jesus o Messias, aquele que a restauração pregou para eles, aí Jesus pisará no Monte das Oliveiras. Então Israel depende de nós. Todos dependem da voz da restauração. Todos. A restauração é a última voz. Então, Israel tem essa questão. Com a igreja,
também é um tipo de remanescente. Só será arrebatado quem tiver com a visão do propósito de Deus para o momento do arrebatamento. A Bíblia fala da parábola das 10 virgens, em que igrejas vão e igrejas ficam, né? Igrejas aí não é denominação, igrejas aí são pessoas, conceitos que cada um teve dentro de si. Então, ali Israel, o remanescente é que será salvo, então do resto Deus está se vingando. A igreja, uma parte da igreja será arrebatada, a outra que fica, Deus estará se vingando. Por isso que é dito aqui também, ano aceitável, quer dizer, ano dá a ideia de um espaço de tempo curto. Um momento aceitável, depois vem a vingança do nosso Deus. Então, e esta vingança também de Deus, além dela ser do seu próprio povo, ela ainda será dos ímpios. Deus vai se vingar dos ímpios de duas maneiras, ou de três. Enfim, não vamos nos preocupar com a enumeração. Primeiro, quando Israel estiver cercado pelos exércitos inimigos, que Jesus descer no Monte das Oliveiras, diz Zacarias, que a carne dos inimigos apodrecerá, estando eles ainda de pé, e no vale do Armagedon haverá sangue que chegará ao freio dos cavalos, mais ou menos essa a ideia, e que haverá tantos mortos que demorará 7 meses, para que todos sejam sepultados. É Deus se vingando de pessoas, no cenário de Israel, porque aí a igreja já foi arrebatada. Mas depois do milênio, haverá pessoas que vão nascer no milênio. 1000 anos, dá para nascer muita gente. Mas no final, quando Satanás será solto, o que ele fará? Reorganizará os seus exércitos para marchar contra Jerusalém. Quem serão esses que vão marchar contra Jerusalém? Aqueles que nasceram no milênio, não aceitaram o reinado de Cristo, não se submeteram, acharam que Jesus foi um rei injusto, não tiveram os seus privilégios, como sempre, então não gostaram do governo de Jesus. Aí eles cedem a Satanás e marcham em exército contra Jerusalém. Há uma outra vingança, em que cai fogo do céu e consome os inimigos, no que nós chamamos de batalha final, porque não identificamos mais nenhuma outra batalha depois daí. Depois daí, João apenas diz: eis que vejo a nova Jerusalém que desce de Deus, ataviada como noiva para o seu noivo. Então, ali encerramos a história. Porém, eu quero me prender agora na vingança que haverá na parte da igreja. Nós já vimos que Eliseu tipifica o Espírito Santo, e quando Eliseu está subindo uma colina, ele é zombado por pequeninos que representam discípulos, e ele vira e amaldiçoa aqueles pequeninos, e saem 2 ursas que representam o império do anticristo, né? Representa a primeira e a segunda besta, essas 2 ursas, e elas devoram 42 meninos. E esses 42, ou 1260 dias, ou tempos, metade de um tempo, ou 3 anos e meio, é justamente a representação do período da grande tribulação, em que a igreja já foi arrebatada. Eliseu está subindo a colina, representa o arrebatamento da igreja. Zombam dele, ele sobe, mas amaldiçoa. Na sua partida, os que ficam para trás ficam debaixo de maldição. Então aí nós já vemos, quando a igreja for arrebatada e multidão ficar, isto é vingança do nosso Deus, porque não levaram Deus a sério, não se enquadraram nos propósitos de Deus. Hoje nós estamos pregando, e hoje ainda nós somos uma agulha no palheiro, mas daqui a alguns anos ninguém poderá falar de evangelho sem mencionar o nome Geração Jesus Cristo. Não será possível, porque nós vamos oprimir tanto o mal, aleluia, que eles não terão como se esconder.
Nós teremos tantos recursos dentro de pouquíssimos meses, teremos tantos recursos, tantas portas abertas, tantas condições, tantos obreiros de valor, que o mal não poderá se esconder. Aleluia. Eles ficarão completamente oprimidos. Então ninguém vai poder falar de evangelho sem saber que existe uma voz de restauração. Ninguém vai poder convidar um político para o púlpito sem que o Espírito Santo esteja acusando com espada. Ele sabe que está errado, mas privilégios, né, irmão? Privilégios, destaque. Ah, eu conheço o governador. Não, aqui nós conhecemos o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Aqui nós não conhecemos governador e eu não aperto mão de político. Vai que depois alguém pega essa fotografia e diga que eu estou sentando na mesa com eles. Não é verdade? Então, a Bíblia diz que nós temos que nos, como é que diz? Abster da aparência do mal, fugir da aparência do mal. Se eu tenho que fugir da aparência do mal, primeira coisa é não apertar a mão de padre nem de político. Senão, meu irmão, está arriscado amanhã alguém dizer que eu tomei cafezinho com eles. E eu prefiro a morte do que sentar na mesa para tomar cafezinho com um padre ou com um político. Nesse lugar não tem valor político. Ele é presidente de lá, do reino do inferno. Aqui quem manda é Jesus Cristo. Essa é a visão desse ministério. Não valorizamos nem Constituição, nem presidente, nem governador. Eles estão em pecado. Só tem um jeito deles saírem do pecado. É pegar a Bíblia e colocar no seu devido lugar e dizer assim, vamos administrar com a Bíblia. Aí eles saem do pecado. Mas isso não vai acontecer. O mundo jaz no maligno, porém nós somos sal da terra, luz do mundo. Nós estamos preservando esse mundo. Mas quando nós sairmos, o caos vai ser generalizado. Então, haverá uma vingança. Deus vai se vingar das igrejas que estão na política, não deram ouvidos à restauração. Os apóstatas vendendo, né, o pão ungido, como o mercenário Valdomiro Santiago, né, a água ungida. Depois que a água começou a ficar muito banal, era o meio mais barato que eles tinham, mas ficou muito banal, eles inovaram um pouquinho mais, inventaram uns artefatos para chamar a atenção do povo, o castiçal, o candelabro, enfim, pagaram fábricas e fábricas de idolatria, montaram fábricas de idolatria, né? Mas tudo isso, que nem igreja não é, mas muitos pensam que são, vai tudo ficar por aí. Não vai ter batista sendo arrebatado, não vai ter assembleia envolvida com política sendo arrebatado, aleluia. Não vai ter metodista arrebatado, aleluia. Não vai ter presbiteriano que tem pacto com o diabo na maçonaria arrebatado, não vai ter nada disso arrebatado. Então eles vão ficar desesperados, eles vão ficar à mercê do reinado do anticristo. Esta é uma vingança. Ah, Pedro diz que o juízo de Deus começa por onde? Ah, pela casa de Deus. Então, está encerrada a história. Amém? É pela casa de Deus. Muito crente pateta que pensa que o Cristo, o Jesus é uma roupa arrastando no chão, um cabelo comprido, vai ficar aí depois para exibir as suas vestes bonitas e os seus longos cabelos, né? Muitos acham que não pode se pintar. O batom é do diabo, né? O Jesus Cristo morre na cruz, sofre tudo aquilo, unigênito do Pai, deixa o seu reino, vem a este mundo para o camarada dizer que quem usa batom não entrará no reino dos céus. Então, quer dizer, ele vai ver na hora certa quem é que não vai entrar no reino dos céus, né? Esses que priorizaram leis de homens, já viu? Não tem certidão de casamento, está em pecado. Opa, aonde que a Bíblia diz isso? Não diz, então é transgressor da Escritura. Será julgado por ela, não vai participar. Porque Voz da Restauração já começou limpando a igreja dessas doutrinas lixo. A Voz da Restauração já veio limpando por aí. Foram as primeiras coisas que foram sendo trazidas, foi isso. E hoje isso está espalhado em tudo que é denominação, dentro das comunidades, das igrejas, distribuído na porta das igrejas, para tudo que é canto, isso foi. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, mas a nossa parte está sendo feita. E eu quero conclamar essa igreja a fazer uma oração. Eu quero, irmão, que você peça a Deus forças, ânimo
e vigor espiritual para fazer a obra de Deus. Porque hoje mesmo eu falava com alguns irmãos e eu dizia, daqui a poucos meses, daqui a poucos anos, aqueles que estão em pecado dentro das igrejas ficarão desesperados. Eles vão querer se justificar de tudo que é maneira. As lideranças vão estar desesperadas se justificando para o seu próprio povo. Por quê? Porque a força do ministério Geração Jesus Cristo é muito grande. E eu dizia, a força desse ministério é grande por causa de cada um que nele trabalha, cada um que nele tem se empenhado. E isso tem sido notório, isso tem sido muito grande. Nós temos muito povo disposto a fazer a obra do Senhor. E uma coisa Deus nos deu no começo desse ministério, que eu iria pregar e os líderes das igrejas iam se esconder. E eu fiquei questionando aquilo, depois o entendimento veio. Iam se esconder, inclusive, do seu próprio povo, porque não é o que nós temos feito. Temos levado entendimento e esclarecimento às pessoas de dentro das igrejas, e essas pessoas estão questionando os seus pastores. E eles não têm resposta. Claro que não tem resposta, porque não tem conversão, não tem humildade. Então, não tem resposta. O resultado é se esconder, e tem se escondido mesmo. Nós temos notícia de que tem se escondido. Então, haverá uma vingança do próprio povo de Deus que não levou a sério a doutrina, vamos assim dizer, o mover do Espírito Santo. Agora, Deus também vai se vingar, como tal cenário de Israel se vingou das pessoas que marcharam contra Israel. Deus também vai se vingar daqueles que vão estar tentando sufocar e calar a igreja. Quando a voz da restauração começar a tomar os 4 cantos de uma maneira mais intensificada, vão tentar nos calar de tudo que é maneira. Você vê que já tem um projeto aí para a próxima década das Assembleias de Deus lançarem seu próprio partido político e, quem sabe, um presidente lançado pelas próprias Assembleias de Deus. Isso aí é a consumação da desgraça de uma igreja, isso é a consumação da queda. Quanto mais o cristão é promovido dentro das coisas do reino do mundo, tanto mais a sua queda é patenteada. Né? Ah, mas não seria bom ter um presidente cristão? Seria maravilhoso, mas me aponta um. Porque pelo que eu entendo, congresso e política é uma lama. Eu até hoje não conheço nenhum crente que mergulhou dentro daquela lama e saiu limpo. Não conheço nenhum. Por quê? Porque Jesus não está no negócio. Se Jesus estivesse no negócio, realmente, a luz ia resplandecer nas trevas, e as trevas não prevaleceriam contra a luz, mas Jesus não está no negócio. É desobediência do crente se meter com política, então o resultado é ele se sujar e não se limpar nunca mais. Política e porta do inferno, para mim, é a mesma coisa. Então, meu irmão, vingança haverá em tantos cenários, e também quanto ao povo que vai perseguir a igreja, as Assembleias de Deus serão o principal perseguidor da voz da restauração. Você já ouviu isso? E creio até que já entendeu isso. Por quê? As Assembleias de Deus estão entrelaçadas com o espírito do anticristo, que é o espírito da política, pois Apocalipse diz que o anticristo tem que sair do meio da política. E não tem jeito, ele vai sair do meio da política. É uma profecia demonstrando que vai acontecer. E qualquer cristão que estiver envolvido com política vai ter que apoiar o anticristo. Não tem jeito, ele vem. E os crentes que estão lá todo bobos, quando se verem naquela situação, não vai ter mais para onde correr. Aí vão acabar mesmo negando definitivamente a fé e perdendo a sua salvação. Então, o anticristo vai sair do meio da política. Hoje você já vê as Assembleias de Deus mais do que qualquer outra mergulhada na política. E quando nós estivermos oprimindo muito mais, 1000 vezes mais do que o que estamos fazendo atualmente, eles procurarão se levantar para nos parar,
para deter a pregação do evangelho genuína, pura, sem mistura. Nosso negócio é só Bíblia e não aceitamos mais nada. Essa mensagem vai provocar muita gente, porque sobre nós tem uma unção que nos permite apontar dedo na cara mesmo. Caiu, está em pecado, é isso aí, ponto final. Conosco existe essa unção, porque existe esse propósito, existe esse chamado. Então nós seremos perseguidos, movidos principalmente por falsos crentes, desses das assembleias envolvidos com política. E o resultado vai ser que eles vão tentar nos oprimir. Mas enquanto o propósito de Deus não se cumpre, nada nos para, nada nos detém, nada nos obstrui. Mas chegará uma hora que Deus vai dizer assim: ah, tá bom, então quer dizer que vocês estão sendo incomodados pelos crentes, estão sendo perturbados pelos crentes. Haverá alguns mártires, né? Com certeza ainda tem espaço para alguns mártires possuir a gloriosa coroa do martírio. E Deus então vai dizer assim: ah, já que é assim, então tá bom. Deus vai retirar a sua igreja e vai se vingar do mundo. No arrebatamento é uma vingança que será tanto da igreja quanto do mundo. Os crentes fora do propósito ficam, mas especificamente fora da voz da restauração ficam, é a vingança de Deus. E os outros que vão ficar no mundo, sem ser mesmo pessoas naturais, incrédulos, também a vingança de Deus se processará. Vai começar que tudo que é criança das maternidades vai desaparecer. Pais vão ficar desesperados, porque a igreja é sal da terra e luz do mundo, mas o mundo não quer a preservação pela igreja e não quer a luz do mundo, que é a igreja. Deus retira a igreja e deixa o mundo num caos sobrenatural. Crianças desaparecidas, qualquer criança no seu estágio de inocência, não sei que idade seria isso, talvez de 10 anos para baixo, ou quem sabe até mais, vai depender do estágio de inocência e não propriamente idade. A idade não é a questão, o estágio de inocência é a questão. Imagina, meu irmão, sumindo do mundo inteiro a grande maioria das crianças. Como que o mundo vai ficar? Vai ser um pranto só, lágrimas de sangue será pouco. É a vingança do nosso Deus, porquanto rejeitaram a voz da verdade para se salvarem. Paulo escreve que Deus lhes permitirá a operação do erro. Eles rejeitam a luz, Deus lhes permitirá a trevas. Eles rejeitam a paz de Cristo, Deus lhes permitirá os cavalos de Apocalipse. O cavalo vermelho, que é a guerra, o cavalo preto, que é a fome, e o cavalo amarelo ou pálido, que é a morte. Já que não quer a igreja, e a igreja nessa época vai estar pregando com uma ousadia sobrenatural, que poderão não aceitar, mas não poderão negar que Deus está falando. Assim como não poderiam negar que Cristo estava falando e que ali estava o poder de Deus, pois o povo dizia: ele ensina como autoridade. Nunca tal se viu em Israel. Ele ordena os demônios e eles saem. Ele ordena as enfermidades e elas saem. Ele ordena e as coisas acontecem. Assim será próximo ao arrebatamento, quando a igreja estiver pregando. Uma unção sobrenatural. Um espírito inigualável. Sabe aquela autoridade de Pedro? Não necessitamos de responder sobre esse negócio. O Deus que nos tem chamado, o Cristo que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aquela unção não será nada, nada e nada comparada diante do que vem pela frente. O que vem pela frente é para lá de sobrenatural. Você sabe o que é andar sem sentir o chão debaixo dos teus pés? Você sabe o que é falar e todos se calarem? Você sabe o que é levantar as mãos e todos caírem por terra? Vai haver no momento, quando estiver às portas do arrebatamento, a igreja que vai estar pregando, ela tem uma unção inigualável, nunca vista na terra. E muitos já têm experimentado disso. Então, meu irmão, vai ser algo descomunal. Então, não quer?
mesmo diante desses sinais todos, diante dessas maravilhas todas, diante dessa convicção toda, muitos serão chamados para dar testemunho da sua fé. E no meio da roda eles vão calar todo mundo. Nas mesas redondas vão calar todo mundo. Mas vão dizer assim, vamos chamar aquele lá, qual a formação daquele camarada? Aquele lá só tem o primário. Então vamos chamar ele para o debate, que aqui a gente acaba com ele. Só que aquele que só tem o primário também tem um amigo chamado Espírito Santo. Está cheio da palavra, transbordante, e vão pensar que vão massacrar o pobre coitado do crente. Sai todo mundo envergonhado, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É assim que vai ser. Vão tentar primeiro, antes de lançarem mão das armas para fazer os mártires, que ainda estão lá, lembra? Esperando, temos companheiros lá em cima nos aguardando. Senhor, até quando não julgas a nossa causa dos que habitam, o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Calma aí, até que se complete o número dos mártires, aqueles que semelhante a vocês vão dar a vida pelo Evangelho. Calma aí, então quer dizer, esse número ainda tem que se completar. Mas antes, o mundo e as igrejas caídas, né? Eu já tive um cidadão aí, um dos líderes do Gideão, que me ligou e disse: eu vejo que você não tem ouvidos sensíveis para ouvir. Não, vai para o inferno, eu tenho mais o que fazer. Eu tenho almas para ganhar, eu tenho vidas para restaurar. Eu quero saber de ouvidos sensíveis, eu quero saber de um espírito que ouça Deus. Eu quero papo de homem no meu ouvido, eu tenho coisa mais importante para fazer. Então, eles vão primeiro tentar negociar com você, meu irmão. Aliás, que Deus já te mostrou até que a Rússia vai tentar negociar com este ministério. Meu irmão, eu estou dizendo que a Rússia vai tentar negociar com você. Você é esse ministério. A Rússia vai tentar negociar com você. A Rússia? É, a Rússia. Você não sabe que o presidente que nós temos é comunista? Luiz Inácio Lula da Silva é comunista? Você não sabia? Procure ler um pouco mais de notícias que você vai ver como é que a bandeira do Brasil já está manchada de vermelho. A China já está de portas abertas para o Brasil, a Rússia já está de portas abertas para o Brasil. E você sabe que a China tem como símbolo um dragão. E tem mais. Teve uma irmã que teve, não me recordo se foi um sonho ou uma visão, eu acho, aqui nesse ministério, em que ela via um dragão vir voando e pousar sobre um castelo. Ele se acomodava sobre um castelo. E quando isso me foi contado, eu falei assim: olha, vai acontecer uma união da China, representada pelo dragão, com a Rússia, representada pelo castelo. Poucos dias depois me enviaram que Rússia e China estavam fazendo um acordo. Eu falei: é isso aí, Deus já tinha mostrado. Rússia e China estão em acordo. Agora, Rússia e China já estão com os pés colocados, estabelecidos no Brasil. Para muitos, que maravilha. Aliás, já estão pedindo até que o presidente entre no seu terceiro mandato. Já estão desejando até isso. É o homem que mais tem feito, mais tem aberto as portas. Para quem? Para o diabo? Não tem visão espiritual. Não só de pão viverá o homem, amém, meu irmão? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Brasil não precisa fazer grandes negócios comerciais, não. Não precisa, não. Se faltar alimento, mas tiver um povo humilde, se tiver um povo de Deus, pode dobrar os joelhos, que o maná ainda está aguardando orações. Israel não tinha as grandes tecnologias e os grandes artefatos que as outras nações tinham, mas tinha Deus. Quando povos armados vinham para guerrear contra Israel, Deus dizia assim: eles não lançarão uma flecha. E a confissão de Israel era justamente dizer o quê? Senhor, não podemos guerrear contra esta multidão. Mas o Senhor dizia assim: mas eu posso.
Então, meu irmão, nós não temos que fazer aliança por causa de pão. Porque aquele que põe o pão na nossa mesa, nós temos. Não temos medo de passar fome. Porque ele disse, digno ao obreiro do seu salário. O seu salário supre tudo. E não está limitado a dinheiro. Então, o mundo está negando a unção da igreja, aquele poder inigualável. Aí Deus faz, arrebata, tira a luz do mundo que é a igreja, e o mundo permanece em trevas profundas. E aí, somem as crianças. A dona de casa lá, crente, cantando o seu hino, louvor, com um fogão ligado, fazendo o feijão. Daqui a pouco soa o arrebatamento, e em algum lugar do mundo o arrebatamento vai soar às 9 horas da manhã. Muitos fogões estarão ligados. E muitas pessoas vão sumir, mas o fogão vai continuar ligado. Ou seja, o que vai ter de botijão de gás explodindo nesse mundo, porque é o dia da vingança do nosso Deus. Bombeiro acionado, olha, está pegando fogo aqui, está pegando fogo ali, mas também sumiu muita gente dentro do corpo de bombeiro. Sumiu muito motorista de caminhão. Tem incêndio para tudo que é canto e não tem gente para apagar incêndio. É a vingança do nosso Deus. Vocês não querem a luz do mundo, não? Não, não queremos. Ah, vocês não querem a minha igreja, que é o sal. Não quer. Então tá bom, eu tiro a minha igreja. Vocês não querem? Eu tiro. Aí muita gente ferida, porque motoristas de ônibus vão sumir. Motoristas de ônibus vão se assustar porque um carro que o piloto some, sai desgovernado na pista e começa carreta batendo, ônibus batendo, carros capotando. O número de gente para dentro dos hospitais é uma coisa fora do comum. Se hoje já não se consegue atendimento nessa vergonha em que os presidentes são ladrões, Fernando Henrique, por exemplo, disse que o CPMF era para aplicar na saúde, só se foi na saúde dele, daquele pilantra e dos filhos dele, porque o povo está aí. Então, resultado, se hoje já não se consegue um atendimento, imagine no dia do arrebatamento. Filas imensas, pessoas todas quebradas, ensanguentadas, um monte de gente acidentada. Esse mundo vai virar um caos. Porque é a vingança do nosso Deus. E tem mais. A Rede Globo, esta emissora de Satanás, que nunca gostou de falar nada a respeito dos crentes, naquele dia ela vai ser obrigada a falar no nome de Jesus Cristo. Ela vai tentar contornar de tudo que é maneira. Não, sumiu algumas pessoas. Não, desapareceu gente no mundo todo. E toma ali edição, mas não fala em Cristo. E sumiu, daqui a pouco ela vai ter que confessar. Chegou-se à conclusão que os que sumiram eram servos de um Deus vivo. Vai ter que confessar. É o dia da vingança do nosso Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Jesus Cristo é o Senhor. Não vai ter para onde fugir. É vingança. Vai apertar mesmo. Aí some, é caos. Gente vai ficar irrecuperável dos acidentes que vão acontecer. Vão ter que levar os seus papéis para dar entrada no INSS. Mas o INSS está um caos, ninguém atende ninguém. A pessoa precisa daquele salário para comer, mas não tem salário para comer. Ela bate na porta do vizinho que está na mesma situação que ela. É fome. É a vingança do nosso Deus. Sabe por quê? Porque horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. O arrebatamento é a nossa glória. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas ai daqueles que ficarem. Eles vão ver que verdadeiramente tinha um povo que preservava esse lixo, que é esse mundo que nós vivemos. Então, meu irmão, e tem mais. A polícia vai estar um caos também.
Sabe o que vai acontecer? Você sabe que o que tem de ladrão nesse mundo, né? Quando descobrirem, vamos deixar esse caos, as enfermidades, os acidentes, mas quando descobrirem que tem muitas casas vazias, vai ter gente querendo invadir essas casas. Olha, muitas casas ficaram vazias. A notícia está dizendo que muitas residências ficaram abandonadas. Aí vai a turminha dos vagabundos. Poxa, vamos invadir umas casas dessa aí, não tem ninguém mesmo. Vamos pegar as riquezas, vamos catar computador, vamos catar o que der para a gente catar, vamos achar dinheiro, vamos invadir. E vão começar a invadir as casas que estão abandonadas. Só que na ânsia de invadir essas que estão abandonadas, eles vão acabar invadindo também lugares que não estão abandonados. Está entendendo? Aí vai ser tiro, mais gente levando tiro, mais problemas. E nos bancos? Os gerentes de banco é uma bênção, né? Gerente de banco é uma maravilha. Aliás, que diga-se de passagem, o banquinho ladrão é o Bradesco, mas todos acompanham, né? Inclusive teve uma jornalista que falou aí dos bancos e foi até demitida, porque disse que os bancos, além de terem enriquecido com as infrações e com uma série de coisas, ainda têm enriquecido milhões e milhões de dólares com cobranças indevidas, com coisas ilícitas. E por ela dizer esta verdade, em que ela prova por números, ela foi demitida. Mas no banco, sabe o que vai acontecer? O gerente vai dizer assim: sumiu muita gente. Então tem muita conta aqui dentro que ninguém nunca mais vai procurar. Antes que o Estado descubra, eu vou pagar essa grana e passar para mim. Aí ele vai vigiar durante um tempo as contas que não estão sofrendo nenhuma movimentação. E ele vai achar que aquela conta ali foi de um crente que sumiu. Vai pegar o dinheirinho para ele. Só que nessa brincadeira ele vai acabar pegando o dinheiro de gente que não sumiu. Porque tem gente que não mexe na conta durante muito tempo. Sabe o que isso vai dar? Polícia, processos, cadeias. Esse mundo nunca mais será o mesmo depois que a igreja sair dele. Não existirá mais paz. O cavalo branco que virá é falsa paz. Paz só existe em Cristo quando ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vou lá dou, como o mundo a dá. O mundo vai virar o maior caos que se poderia contemplar. Hoje, a Índia é um horror, mas depois do arrebatamento, meu irmão, qualquer outra nação será comparada ao pior lixo da Índia. Na Índia tem cadáveres que ficam lá até se decompor por completo nas ruas. E ninguém tira aquilo de lá, lá fica. A Índia, segundo Josué Irion diz que a Índia é o resto da humanidade, é o lixo do mundo. E nós já vimos fotografias que tem na internet sobre cadáveres de lá, simplesmente ossadas de cadáveres que já apodreceram lá em plena rua. As pessoas simplesmente olham, as pessoas assim morrem de fome na rua e lá ficam até que o cadáver ali mesmo desapareça. Depois do arrebatamento, essas cenas não serão absolutamente nada. Vai haver um caos generalizado em tudo que for setor. Os bombeiros não vão poder atender os chamados. Os bancos vão se transformar num caos, um monte de gente querendo saber quem mexeu no dinheiro deles. Mas nós não estaremos nem aí o que vão fazer do nosso dinheiro. Porque a nossa filosofia é de que tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. Paulo diz: notório é que para este mundo nada trouxemos e dele nada levaremos. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Fique tudo para ir, porque o que nos aguarda é o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Depois, quando o mundo pensar que vai estar resolvendo as coisas, aí o cavalo branco sai de cena e entra o cavalo vermelho, que significa a Terceira Guerra Mundial, que acontecerá
depois do arrebatamento da igreja. Irmão, pode ficar tranquilo, deixe quem quiser falar em guerra. Haverá sim uma guerra mundial próxima, a terceira, mas só depois que nós cristãos sairmos da terra. Depois do cavalo vermelho, que é guerra, o mundo todo oprimido. Se tem guerra, automaticamente falta alimentação, tem problemas em fontes de águas, tem uma série de coisas que acontecem. Depois desse caos, vem o cavalo preto, que é a fome. Depois de todo o transtorno, logo a seguir ao arrebatamento da igreja, já entra em cena o cavalo vermelho, que é a guerra, o cavalo preto, que é a fome, e o cavalo amarelo, que é a morte. Tudo um atrás do outro, porque aí haverá somente 3 anos e meio para todo esse caos acontecer. A Bíblia chama aquele tempo de grande tribulação e diz que dia semelhante àquele nunca houve, e depois jamais haverá. Imagina o dilúvio, imagina Sodoma e Gomorra, as pessoas tentando fugir da chuva de fogo e enxofre. Aí se escondia dentro de uma casa, aquilo começava a esquentar, e daqui a pouco o telhado caía em cima das pessoas. Que horror, que angústia. Imagina no dilúvio, as mães com os seus filhos nos braços, vendo a água subir, e ela levantando, chegando a um ponto que ela tinha que se afogar e afogar a criança. Angústias terríveis, mas Jesus falou que do dia da grande tribulação, igual não houve, e depois não haverá igual. Será o pior momento de angústias e aflições que a humanidade terá para enfrentar. Por isso, irmão, aqui a gente conclui. Eu não sei qual é a sua idade. Eu creio que o arrebatamento da igreja se dará neste século. E eu afirmo, não creio que será no final do século. Será bem antes do final deste século. Então, se você é jovem, prepara-te para encontrares com o teu Deus. Porque a porta, Jesus falou, né? Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Quem não passar pela porta do arrebatamento, terá uma situação intragável, sem contar, não entramos nos detalhes, de que o sol vai sofrer, vai ter problemas, as chuvas trarão problemas, as enfermidades vão se multiplicar, não haverá vacinas, não haverá remédios, não haverá nada que consiga atender a população. O caos será generalizado. Então, irmão, e se você acha que não pega o arrebatamento, tenha misericórdia do teu filho. Faz como a Bíblia diz, instrui a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós temos exposto os nossos filhos, nós temos dado CDs, temos mandado coisas pelos nossos filhos para os colégios, e professores já não falam mais com os nossos filhos. Imagina você dar um CD História Soviética para uma criança de 11 anos e distribuir para um professor de História. Depois que o camarada volta de ter assistido o CD, ele não quer nem olhar mais para a criança, porque o espírito do mal está nele. Na maioria, professores comunistas. Nós temos exposto os nossos filhos. Eu quero te convidar a expor os seus também. Põe CD na mão dos teus filhos, põe livrinho evangélico, manda ele dar de presente para o coleguinha dele. Manda o teu filho levar CD, DVD de presente para os professores. Faz a obra, irmão. Faz a obra. Nós temos distribuído CD para funcionários do correio. Temos mandado para funcionários de vários lugares, temos mandado CD e DVD para PMs. Temos feito a obra de uma maneira tremenda, não estamos aqui trabalhando só em púlpito, não. Nosso trabalho é muito mais fora deste púlpito. Então eu quero convocar você a isso. O arrebatamento está às portas e tem mais. Eu não vou entrar em detalhe disso, porque há coisas que são para serem ditas e outras que não são para serem ditas, e não tem jeito, é para não dizer, eu não digo e acabou a história. Mas até em sonhos, Deus nos tem testificado do tempo do arrebatamento. Então, meu irmão,
Prepara-te. Para quê? Para encontrares com teu Deus. Amém? Então, meu irmão, o tempo é chegado e a nossa hora se aproxima. E eu tenho a dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você pode sentir a unção de Deus sobre os seus ombros. Você pode sentir um mover que te diz: a hora se aproxima. Quando virdes todos esses sinais, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção se aproxima. Rimante cantos, demantos, demantos. Aleluia! A parturiente já está grávida, com ânsias de dar à luz ao filho varão que há de reger todas as nações. Quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir, eles terão que dizer: onde está aquele povo barulhento? Era melhor o barulho deles do que esse caos que vivemos agora. Muitos crentes desviados vão correr para a igreja e vão querer procurar um Jesus dentro de um templo. Mas o Senhor, o Criador dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? E se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Oh, aleluia! Folgueto e glórias, o meu pranto transformou em alegria, minha cinza em dança de louvor. Minha lágrima cessou, o meu pranto enxugou, e agora celebro a Ti, Senhor. Só ama a vinda de Jesus aqueles que estão preparados para ela. Por isso, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E Ele vem saltando sobre os montes. Saltando sobre os montes significa, sabe o quê? Saltando sobre os montes significa abatendo os soberbos. Resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. O tempo nós já entramos nele, a hora se aproxima. O sangue derramado mudou toda a história, o mesmo anunciado hoje com poder e glória, evangelho de poder,
só com sangue é regado, e por vidas de valentes Cristo é anunciado. Caminho em direção ao céu de luz. Caminho em direção ao céu de luz, olhando firmemente para a cruz, o sangue precioso minha vida transformou. Liberto hoje sou por seu amor. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Então você... O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Já estão a caminho, então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo nem vai entender. Ele está preparando algo que o mundo nunca imaginou. Diga para o mundo que você vai sumir da terra. E eles vão dizer: é loucura. E o Espírito Santo dirá: para os que perecem é loucura, mas para os salvos é poder de Deus. Maranata! A redenção se aproxima. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Então você não sabe o que fazer. O que Deus preparou é bem maior. Creia nas promessas, creia em Cristo. Deus vai fazer acontecer.
Sabe o que tem acontecido? Muitos cristãos ainda não encontraram autoridade para dizer: eu vou sumir da terra. Mas hoje essa unção está sendo liberada, porque é hora de começarmos a anunciar: Maranata, o Senhor está às portas. Chegou o tempo de incluir na nossa mensagem: eu vou sair da terra, sem passar pela morte. O que Deus preparou é bem maior, o que Deus preparou é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Já faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu. Então você não sabe o que fazer. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus preparou é bem melhor. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem maior. Creia nas promessas, creia em Cristo. Deus vivo, muitos já não aguardam a tua volta. Temos visto na internet, Senhor, pessoas que se dizem crentes, pastores, líderes de igreja, teólogos, dizendo que arrebatamento é coisa da cabeça de crente pentecostal. Mas o teu Espírito nos tem dito: prepara-te para encontrares com teu Deus. Nós ficaremos com a voz do teu Espírito, Senhor. E o Senhor ainda nos tem mostrado quão ridículos são aqueles escritores que pensam que porque conquistaram um título por um canudo de um seminário fracassado, que podem dizer alguma coisa. Mas Deus, põe eles no nosso caminho, pois nós queremos calá-los também. E o que nós queremos, ó Deus, a partir de hoje, é proclamar que Jesus Cristo volta no século 21. Mas somente, ó Deus, aquele a quem tu testificares, compreender, poderá receber essa unção para proclamar. Porque alguns vão zombar, Deus, outros vão escarnecer. Mas esses que vão zombar e escarnecer, nós te pedimos, põe eles no nosso caminho, Senhor, porque nós queremos calá-los também. Assim, Deus vive e poderoso, dá-nos a tua porção para o tempo que tens preparado
e glorificado seja o teu santo nome. Leva o teu povo, Senhor, na tua graça, na tua paz, debaixo das tuas onipotentes asas. Gratos somos por tuas compaixões, misericórdias e que até aqui o Senhor nos tem ajudado. Por isso, nos leva guardado debaixo das tuas onipotentes asas, pois a nossa confissão é: Jesus Cristo é o único Senhor. E procuramos viver, ó Deus, segundo esta confissão. Assim nos despede, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces, preciosas consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja na vida de todo aquele que crê que verdadeiramente Jesus Cristo arrebatará a sua igreja. Aquele que crê, declara: amém. Pois a vitória é nossa. Amém, queridos. Vamos em paz.